Para a maioria, o Halloween é o feriado comercial anual celebrado em 31 de outubro, quando as pessoas esculpem abóboras em jack-o'-lanterns e se fantasiam de maneira assustadora para pedir doces ou travessuras. O que o Halloween significava para os medievais e como suas superstições e crenças influenciam a forma como comemoramos hoje? Voltemos a uma época de bruxas, caçadores de almas e Sting Jack. Bem-vindo à loucura medieval. Você acredita em magia? Acredita-se que o Halloween possa ter origem nas festas romanas de Pomena, deusa das árvores frutíferas, jardins e pomares, ou Parentalia, festival de 9 dias em honra aos mortos na Roma Antiga. No entanto, frequentemente está associado ao festival celta de Sâmica, que significa fim do verão. Na saga gaélica O Senhortejo de Eime, escrita por volta de 800 d.C., menciona-se o momento no calendário irlandês medieval quando o verão repousa. Foi o primeiro dos 4 dias de quarto e um dos 4 grandes festivais anuais celtas. Um momento para colher a safra e trazer os animais das terras altas para abrigo durante os meses de inverno, abater os porcos e salgar a carne pronta para os escuros e frios meses à frente. Também era um momento em que as forças do outro mundo estavam em seu auge, quando a decadência e a escuridão caminhavam à solta e o povo dos montes vagava pelo campo. O som era celebrado no 1º de novembro, embora o festival se estendesse por 3 noites antes do grande dia e mais 3 noites depois. A natureza exata das festividades é desconhecida, embora seja provável que o povo irlandês construiu enormes fogueiras como proteção contra os espíritos e houve uma união de grupos tribais para celebração e festa. Também é possível que houvesse sacrifícios de animais e até mesmo humanos, embora não haja referências a isso nas antigas sagas irlandesas. Provavelmente o gado já seria abatido nessa época do ano. É difícil traçar uma ligação direta entre o festival irlandês de fim de verão e o Halloween, mas eles têm uma coisa em comum: o sobrenatural. O outro mundo é muito falado na literatura celta, e é no som que eventos místicos supostamente ocorrem mais do que em qualquer outro momento. Magia estranha. Segundo o livro Herança Celta, tradição antiga na Irlanda, o inverno era um período sombrio em que a natureza adormece, o verão retorna ao submundo e a terra fica desolada e inóspita. Novembro era conhecido como o mês negro na Bretanha e na Cornualha. Na Escócia, era referido como a escuridão. Para os irlandeses, o contato com o outro mundo era mais provável em Samhain, quando a barreira entre os mundos era fina e a névoa mágica era levantada. Eles imaginavam esse lugar em nosso mundo onde o tempo fluía diferente, habitado por deuses, heróis e ancestrais. Os celtas faziam oferendas aos elfos, fadas ou cides que surgiam, deixando presentes para eles nos campos fora de suas aldeias. Além do povo das fadas, havia outras criaturas associadas a Samhain, como o Puka Metamorfo ou o Imp-like Dullahan. Os caçadores de Sluaghunters podem surgir do oeste e roubar almas, ou o exército de fadas pode assombrar Samhain e sequestrar pessoas. Na saga antiga 800, a heroína Nera encontra um personagem semelhante a um zumbi pendurado na forca. Ele consegue entrar no outro mundo em 2 ocasiões e descobre que seus habitantes estão planejando destruir seu povo em seu mundo. Mas Nero encontra uma maneira de trazer flores de primavera e ervas para sua casa como prova de que esteve em outro tempo e lugar além do nosso mundo físico e que a ameaça sobrenatural era real. Pecadores, santos e almas. No século IV Constantino, o Grande, foi o primeiro imperador romano cristão. Foi um momento crucial na história do Império Romano e um que marcou a transição da Antiguidade Clássica para a Idade Média. Nos primeiros dias do cristianismo, o teólogo bispo Agostinho de Hipona achou melhor não matar os pagãos, apenas convertê-los. Não corte suas árvores sagradas, consagre-as a Jesus. Em suma,
Era mais fácil mesclar costumes pagãos com celebrações cristãs gradualmente do que forçar a questão. Papa Gregório, o Grande, bispo de Roma no início do século VII, expandiu essa ideia, acreditando que as práticas pagãs deveriam ser convertidas para o serviço do verdadeiro Deus. O Papa Bonifácio IV consagrou o panteão em Roma, anteriormente um templo romano pagão, à Virgem Maria e aos mártires cristãos. Originalmente, o Dia de Todos os Santos era observado em 13 de maio, a mesma data do festival romano anual de Lemeralia, quando os romanos realizavam rituais para banir espíritos malévolos ou temerosos dos mortos inquietos de suas casas. Esses espectros eram apaziguados com uma oferta de feijões pretos e os sons suaves de cantos. Foi no século VIII que o Papa Gregório III decidiu que o 1º de novembro deveria ser um dia para honrar todos os santos e mártires que não tinham um dia específico em seu nome. Havia tantos que não havia dias suficientes para honrar cada um deles. O Dia de Todos os Santos, celebrado por muitos, foi adotado pela Igreja em 835 no Império Franco. O imperador Luís, o Piedoso, declarou o 1º de novembro como dia de obrigação, junto com outros 5 dias como Natal e Ascensão, marcados por missas, orações, rituais e festas. Missa de Todos os Santos. São Odílio de Cluny popularizou uma festa para lembrar e orar por todas as almas dos mortos, no século XIII. Segundo a história, um peregrino foi pego em uma tempestade em uma ilha. Ele teve uma visão de todas as pobres almas no purgatório, o espaço entre o céu e o inferno, sofrendo a purificação das chamas como punição por seus pecados. Já em casa, o peregrino indagou ao padre Odílio sobre a existência de um dia no ano para orações especiais em prol das almas dos falecidos. Como resultado, Odílio adotou uma comemoração anual para todos os fiéis falecidos, onde esmolas, orações e sacrifícios poderiam ser feitos para o alívio daqueles que sofrem no purgatório. Odílio decretou que quem solicitasse uma missa pelos mortos deveria fazer uma oferta de dinheiro aos pobres. Isso vinculou a esmola com o jejum e as orações pelos mortos. Adílio inicialmente escolheu uma data, em fevereiro, para o Dia de Todos os Mortos em Cluny e seus mosteiros, mas foi transferido para 2 de novembro para alinhar com o Dia de Todos os Santos, visando que os santos pudessem interceder pelos mortos. A data logo foi aceita em toda a Igreja Ocidental. Tornou-se parte de uma tradição cristã conhecida como All Hallowtide, ou Temporada de Missa de Todos os Santos, e incluía a Véspera de Todos os Santos, Dia de Todos os Santos e Dia de Todos os Mortos. Hallowmas e Samhain eram intrinsecamente ligados, então era comum fazer fogueiras em cemitérios para espantar espíritos malignos. Os sinos das igrejas também eram tocados às vezes a noite toda pelas almas dos mortos e para manter os demônios à distância. Algumas pessoas acendiam uma vela e deixavam uma refeição na mesa à noite para acalmar as almas perdidas que vagavam pela terra. No porto de Bristol, o prefeito entretinha seu conselho municipal com citação, fogueiras, bebidas com pão de bolo temperado e vinhos variados na missa de Todos os Santos. Fantasmas eram vistos como parentes falecidos, que visitavam os vivos para corrigir erros cometidos contra eles e cumprir obrigações familiares. Em Nápoles, Itália, no Dia de Todos os Santos, as casas de ossos eram abertas e decoradas com flores. Por vezes, os cadáveres eram vestidos com túnicas e dispostos em nichos nas paredes. Na Bretanha, norte da França, o clero realizava uma procissão solene até o cemitério, onde as pessoas podiam consagrar seus parentes falecidos com leite e água benta. Diabo em disfarce. A celebração frequentemente levanta controvérsias dentro do cristianismo. A véspera de Todos os Santos associou-se à bruxaria devido às atividades populares do dia, como adivinhação e leitura de sorte. Essas tradições eram mal vistas pela Igreja e várias passagens bíblicas advertiam contra a feitiçaria e previsão do futuro. No entanto, em 1552, o bispo Hugh Latimer lamentou relatar que, cito, "Muitos de nós, quando estamos em apuros ou doentes ou perdemos algo, corremos para lá e para cá para bruxas ou feiticeiros, a quem chamamos de sábios.
buscando ajuda e conforto em suas mãos. A igreja primitiva se dava bem com as bruxas, mas com o passar dos séculos, elas foram associadas ao diabo e cada vez mais perseguidas. Suas reuniões na véspera de Todos os Santos não ajudaram, e seus rituais passaram a ser vistos como mágicos e satânicos. Até seus gatos foram rotulados como figuras demoníacas quando o Papa Gregório IX os declarou servos do diabo em 1233. Os puritanos da Nova Inglaterra odiavam o Halloween. O reverendo Increase Mather, um clérigo na colônia da Baía de Massachusetts e ligado aos infames julgamentos de bruxas de Salem do século XVII, referiu-se a isso como uma vergonha abominável e uma vileza pagã oriunda do catolicismo. Os puritanos acreditavam que o festival e o Natal tinham origem no paganismo e estavam ligados ao satanismo. Hoje, os evangelistas cristãos também o denunciam como uma citação, festa que geralmente glorifica as coisas obscuras deste mundo em vez da luz de Jesus Cristo. Alguns até afirmam que o Halloween é um dos 4 sabás negros quando as bruxas se reúnem para adorar o diabo. No entanto, a Igreja Católica está feliz em estar associada à festa e afirma que a verdadeira essência do Halloween pertence à Igreja Católica e suas raízes na observância do Dia de Todos os Santos desde o século VIII. Na Grã-Bretanha medieval, a tradição e orações pelos mortos no dia de todos os fiéis defuntos se transformaram na origem do doces ou travessuras. Uma tradição do som falava sobre a lenda do Jack Avarento. Ele foi tolo o suficiente para pregar várias peças no diabo. Quando Jack morreu, Deus não o deixou entrar no céu, e o diabo, ungido por sua trapaça, também não o permitiu entrar no inferno. Jack teve que vagar pela terra para sempre, com apenas uma brasa ardente para iluminar seu caminho. Ele colocou a brasa em um nabo esculpido. Os irlandeses se referiam a ele como Jack da Lanterna e começaram a esculpir seus próprios nabos, colocando-os nas janelas de suas casas para afastar o espírito de Jack Avarento. Durante a Idade Média, os Soulers iam de casa em casa, frequentemente disfarçados, rezando em troca de pães ou um bolo de alma, por vezes denominado bolo de solmas. Esses bolos feitos com especiarias doces e marcados com uma cruz eram esmolas para os necessitados, pois os Soulers eram geralmente pessoas pobres ou crianças. Acreditava-se que os espíritos se disfarçavam de mendigos e não ajudá-los acarretaria uma maldição. No início do período moderno, os solas cantavam músicas e carregavam lanternas feitas de nabos escavados. Isso, junto com a lenda de Sting Jack, fez deles o precursor da Jack-o'-lantern. Ao longo dos séculos, as festas gaélicas, romanas e cristãs se fundiram harmoniosamente. A massiva imigração irlandesa para os Estados Unidos da América durante a fome da batata levou os costumes e o folclore gaélicos para a cultura americana, moldando o festival de Halloween que conhecemos hoje. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Espero que tenham um Halloween incrível. Nos vemos na próxima semana para outro vídeo. Até lá! Até lá, tenha uma ótima semana. Saúde!